Eu sou de Cacaio. Vim até o interior do Nordeste numa faixa de estrada entre Caatinga e Serra, atrás de um rastro antigo. Dizem que lobisomem ainda caminha por aqui. Cheguei no fim da tarde quando o sol já não queima. Ele morde. A luz fica dourada, atravessando os espinhos, e as sombras das catingueiras se alongam como dedos. A estrada de barro tremia sob o calor guardado no chão. De longe eu vi o povoado. Meia dúzia de casas baixas, parede caiada, telha envelhecida e um campanário pequeno, torto, como se tivesse cansado de vigiar o mundo. Eu não vim por acaso. Fazia semanas que mensagens apareciam no meu celular. Gente de regiões diferentes, mas falando a mesma coisa. Tem um lugar que todo mundo sabe, e ninguém diz. Aqui a lua não é bonita, é sentença. Quando dá sexta e a noite cai, as portas respiram medo. A placa de madeira na entrada estava comida pelo tempo. Dava para ler só um pedaço do nome. O resto era silêncio. Estacionei perto de um pé de umbu. A poeira ainda rodopiava quando uma senhora sentada na calçada me mediu com os olhos. Não era curiosidade, era cálculo. E esse tipo de olhar é o que a gente recebe quando chega onde não devia. Viajante? Ela perguntou sem se levantar. Sou. Eu disse com calma. Tô procurando histórias antigas. Dizem que aqui tem umas coisas. Ela não sorriu. A boca dela ficou reta como linha de costura. História antiga aqui é igual espinho, moço. Se você pega, fura. Meu peito ficou apertado de um jeito familiar. Aquele aperto que não é medo ainda. É aviso. Segui a rua principal, que nem era rua, era uma faixa de chão batido. Criança brincava, mas brincava baixo, como se o riso fosse caro. Cachorro deitou, mas de olho aberto. E eu senti uma coisa estranha. Ninguém parecia realmente surpreso com a minha presença. Só incomodado com o meu possível assunto. Entrei no mercadinho. Um balcão de madeira, cheiro de café requentado e querosene. Um rádio antigo chiava uma música que parecia vir de dentro de uma lata. Atrás do balcão, um homem magro, bigode fino, mexia numa caderneta. Boa tarde. Eu comecei. Tem pouso por aqui? Ele levantou a cabeça devagar. Tem casa de Dona Nair, disse. Mas hoje é dia ruim de andar perguntando coisa. Eu nem tinha dito o que eu queria perguntar. E mesmo assim, ele já tinha respondido. Por quê? Ele fechou a caderneta como quem fecha uma porta. Porque hoje é sexta, e sexta, quando a noite cai, o povo daqui vira pedra. Ele olhou para a porta. Depois, para mim. O senhor não é daqui. Não sabe. Eu senti o ar dentro do lugar ficar mais pesado. Eu ouvi falar. Eu falei baixo. De um homem que vira bicho. A palavra bicho caiu no chão do mercadinho como se fosse coisa viva. O rádio chiou mais alto. O homem do balcão não respondeu de imediato. Só pegou um copo, encheu de água e bebeu como se precisasse disso para continuar existindo. Aqui a gente não fala disso. Ele soltou. Aqui a gente fecha a janela. Saí com a sensação de que eu tinha tocado numa ferida coletiva. A casa de Dona Nair ficava na ponta do povoado, perto de um cercado de cabras. Ela me recebeu com educação seca, dessas que vêm por obrigação e não por carinho. Me mostrou um quarto simples. Cama de madeira, lençol limpo, uma janela com tramelas fortes. Tranque bem. Foi a primeira recomendação. E quando escutar coisa no terreiro, não responda. Eu não respondo. Eu disse. Ela me encarou como quem ouve promessa de menino. Não é questão de responder. Com a boca, não, moço. Ela falou mais baixo. Tem coisa que pega a resposta até no pensamento. Aquilo ficou rondando minha cabeça. Enquanto eu guardava minhas coisas, o céu do lado de fora foi mudando de cor, do azul lavado para um roxo escuro. E a lua ainda nem tinha aparecido, mas parecia que o povoado já sentia ela chegando. As casas começaram a fechar portas cedo, uma a uma, como se a noite fosse um animal grande passando e todo mundo se encolhesse. Eu caminhei até a igrejinha. Em frente, um banco de madeira. Um homem velho estava sentado ali, chapéu amassado, a pele curtida de sol e tempo. Ele fumava devagar, como quem mede o mundo pela fumaça. Sentei do lado, sem invadir. Boa noite. Ele cuspiu pro lado, não por falta de educação, por hábito. Noite ainda nem chegou. Ele disse. Mas já tá sendo. Ficamos um tempo ouvindo o povoado se calar. O senhor conhece as histórias daqui? Eu perguntei com cuidado. Ele riu sem alegria. História daqui não é para conhecer, é para sobreviver. Eu respirei fundo. Eu sou de Cacaio. Eu viajo para registrar essas coisas, para contar do jeito certo, com respeito. O velho virou o rosto devagar. Respeito, ele repetiu.
É palavra bonita. Mas a lua não respeita ninguém. O vento trouxe cheiro de terra quente e esterco. E um cheiro metálico, quase como sangue seco. Mas talvez fosse imaginação, ou talvez não. É verdade que tem um lobisomem aqui? Eu disse, e me ouvi dizendo como quem pisa num chão podre. Ele ficou calado. Depois falou baixo, como se a própria parede pudesse escutar. Aqui todo mundo sabe quem é, ele disse. E todo mundo finge que não sabe. Meu estômago virou. Por quê? O velho apertou o cigarro entre os dedos. Porque se a gente aponta, vira alvo. E se vira alvo, a coisa não mata só quem apontou. Mata quem estava perto, mata a criação, mata plantio, mata a paz. Eu senti a garganta secar. Então vocês aceitam? Ele me olhou e eu vi uma tristeza funda que não era de medo, era de cansaço. Ah, gente não aceita. A gente suporta, ele disse. Porque a gente já tentou de tudo. Reza, benzimento, padre, promessa, corrente de homem armado. Ele deu uma pausa longa. E no fim, sempre sobra silêncio e enterro. Um arrepio subiu pelo meu braço. Não por lobisomem em si, mas pela normalidade com que ele falava de morte. Quando começou? Ele olhou para o céu, onde o primeiro brilho da lua ensaiava aparecer por trás da serra. Começou quando o povo resolveu mexer com o que não era para mexer. Ele falou, tem um homem. E aí ele não disse o nome. Engoliu o nome. Um homem que um dia fez uma coisa ruim. E a coisa ruim fez morada nele. Eu tentei puxar mais, mas o velho levantou de repente. Vá para sua casa, ele disse. E não invente de ser herói. E foi embora com passos curtos, como quem conhece o caminho até no escuro. Eu voltei para casa de Dona Nair com um nó no peito. A rua estava quase vazia. Só uma luz aqui, outra ali, tremendo atrás de janela. A lua finalmente subiu, redonda demais. Branca demais. Parecia não iluminar. Parecia expor. Dentro do quarto, eu preparei minha câmera e meu gravador. Mas senti uma vergonha estranha, como se eu estivesse querendo filmar a dor alheia. Mesmo assim, eu tinha vindo. Eu precisava entender. E no fundo, eu queria ver. Essa é a verdade que nem sempre é bonita. A curiosidade tem dentes. Tranquei a janela. Tranquei a porta. Apaguei a luz. O povoado ficou quieto num nível que doía. Era um silêncio tão sólido que qualquer pequeno som parecia gritar. E aí, eu ouvi. Não foi um uivo de cinema. Não foi um aú dramático. Foi pior. Foi um som baixo, rouco, como se algo estivesse tentando lembrar como se faz voz. Um gemido arranhado vindo de longe, atravessando a caatinga. Meu corpo inteiro gelou. O som veio de novo, mais perto. Eu encostei na parede, respirei devagar. Então ouvi outra coisa. Passos. Não no meu quintal. Na rua. Correndo. E uma voz de homem desesperada sussurrando alto. Fecha! Fecha logo! Ele saiu! Ouvi portas batendo. Tramelas sendo enfiadas às pressas. Cachorro latindo e de repente calando como se alguém tivesse desligado o som do mundo. A lua parecia crescer no vidro da janela. E aí, bem perto no terreiro, eu ouvi-o arrastar. Como unha em chão seco. Como casco, mas irregular. Um ritmo quebrado com intervalos longos. Como se a criatura parasse para farejar. O ar entrou no quarto com cheiro de animal molhado. Mas ali fora não tinha chuva. Não tinha rio. Não tinha nada que justificasse aquilo. Eu tive vontade de segurar o peito com as duas mãos, como se ele fosse cair. O arrastar parou. Silêncio. Meu cérebro gritou. Ele foi embora, mas meu corpo respondeu. Não. Algo soprou do lado de fora da janela. Um sopro curto, pesado, quente, como respiração colada no vidro. O vidro embaçou num ponto. E devagar, uma marca apareceu. Como se uma ponta, um focinho, encostasse ali. Eu não me movi. E então veio o som mais absurdo. Um chorinho pequeno. Quase humano. Quase criança. Fraco. Como se alguém estivesse doente. Isso foi o que mais me aterrorizou. Porque o medo de bicho a gente entende. Agora, quando o horror imita a fragilidade, ele entra na gente. Eu fechei os olhos. Por um segundo. E ouvi bem colado à janela uma voz. Não foi uma palavra clara. Foi como se alguém tentasse falar com a língua errada. Um som embrulhado. Mas no meio daquele ruído, eu juro, eu reconheci meu nome. Iu. Meu coração quase parou. Ninguém ali me conhecia direito. Eu tinha chegado hoje. Eu abri os olhos devagar, sem coragem de olhar direto. O arranhar começou. Unha contra madeira. Testando a tramelinha.
com paciência. A coisa não tinha pressa. A coisa sabia que a noite era dela. E então, do lado de fora, eu ouvi Dona Nair gritar. Não um grito alto. Um grito que a pessoa tenta segurar, mas que escapa. Pelo amor de Deus, não! Largue, homem, largue! Eu corri até a porta do quarto, mas parei. Minha mão tremia na maçaneta. O velho tinha dito, não seja herói. Mas a voz de Dona Nair era humana. Era real. Era agora. Eu destranquei. Abri uma fresta. A rua estava branca de lua, as casas fechadas, e no terreiro de Dona Nair, eu vi uma forma grande, curvada, com pelos escuros grudados no corpo como lama. Os ombros eram largos demais. As pernas pareciam de gente e de bicho ao mesmo tempo, num erro de costura do mundo. A cabeça era baixa, e quando ergueu um pouco, a luz bateu em olhos que não refletiam como olhos normais. Eles engoliam a luz. Ele estava agarrado numa cabra. Não vou detalhar além disso. Só digo que a cabra se debatia e o som era de desespero puro. Dona Nair estava a poucos passos, segurando um rosário como se fosse arma. É você de novo. Ela chorava. Vá embora, vá embora. A criatura virou o rosto na direção dela. E aí, eu vi um detalhe que me deu um soco no estômago. No pescoço da criatura, pendia um pedaço de pano. Um tecido rasgado com estampa de igreja. Como camisa de missa, a coisa soltou um som que não era uivo. Era riso. Um riso quebrado, com saliva. E deu um passo na direção de Dona Nair. Meu corpo agiu antes da cabeça. Eu peguei uma lamparina que ficava perto da porta e arremessei no chão entre ela e a criatura. O vidro estourou, o querosene espalhou e as chamas subiram num estalo. O fogo desenhou a criatura por um instante. E naquele instante, eu vi o rosto. Não era rosto de lobo completo. Era como se fosse um homem preso dentro de um bicho. Nariz alongado, dentes à mostra, mas bochecha humana. Um olho parecia mais humano que o outro. Como se a maldição não conseguisse terminar o serviço. Ele olhou para mim, e eu senti pela primeira vez que aquilo não era só fome. Era raiva, era vergonha, era dor. A criatura recuou um pouco por causa do fogo, mas não correu. Só ficou me encarando. E então, no meio da fumaça, eu ouvi uma palavra clara. Clara demais. Vai! Embora! Eu congelei. Minha mão ficou aberta no ar. Dona Nair caiu de joelhos, chorando. Ele. É ele. Meu filho. Meu mundo parou. Filho. Então era isso. Não era um monstro desconhecido. Era alguém que tinha nome, história, família. Alguém que ainda era alguém, em algum canto daquela forma. A criatura deu mais um passo para trás. O fogo baixou. A lua brilhou mais forte. E ele correu. Mas não correu como animal. Correu como homem fugindo de si mesmo. Com tropeços, com dor, com pressa. Sumiu na direção do mato e o silêncio voltou. Só que agora carregado de choro. Eu me aproximei de Dona Nair devagar. Não toquei nela de imediato. Respeito, nesse momento, era não invadir. Dona Nair, eu disse baixo. Seu filho? Ela levantou o rosto. Os olhos dela tinham a idade do mundo. Ele era bom. Ela sussurrou. Era. Até se meter com coisa errada. Eu não forcei. Esperei. Ela respirou fundo como quem decide contar a própria tragédia. Um dia apareceu um homem aqui. Desses que compra terra, compra gente, compra silêncio. Ela falou. Prometeu dinheiro, promessa, vida fácil. Meu filho aceitou trabalhar para ele. Caçar, abrir caminho, espantar bicho da mata. Ela fez aspas no ar com os dedos tremendo. Aí mandaram ele fazer uma coisa que não era serviço de gente. Mandaram ele matar um velho ermitão que vivia na serra, porque o velho não queria sair. Diziam que o velho era feiticeiro. Minha pele arrepiou inteira. Ele foi. Ela continuou. E quando voltou com os olhos vazios. E começou a definhar. Adoecer. Toda sexta piorava. Até a primeira noite que ela engoliu o resto. Aí o povo descobriu. E em vez de matar ele, resolveram prender. Amarrar. Mas quem prende o próprio filho? Ela chorou de novo, baixinho. A gente fez um acordo, ela disse. Ninguém fala o nome dele. Ninguém aponta. Ninguém provoca. Na sexta, todo mundo se tranca. E ele se alimenta do que acha. Bicho, às vezes... Ela fechou os olhos. Às vezes, gente. Eu senti o sangue sumir do meu rosto. Eu queria dizer alguma coisa que consertasse. Mas não existe frase que conserte isso. Ficamos ali em silêncio, olhando o fogo morrer no chão, até virar só carvão. Mais tarde, no quarto, eu não consegui dormir.
A palavra vai embora repetia na minha cabeça, porque não foi uma ameaça de caça, foi um pedido, como se lá dentro alguém ainda entendesse. De madrugada, o vento mudou. Trouxe um cheiro de flor seca e eu ouvi passos leves, bem leves, perto da janela. Não arrastar, não unha. Passo humano. Eu não levantei, não por coragem, por medo de confirmar. E então, bem baixo, como se alguém falasse para não acordar o mundo, veio um sussurro. Conta. Certo. Eu senti uma lágrima escorrer sem eu perceber. Amanheceu com um céu pálido, sem beleza. O povoado abriu as portas lentamente, como quem volta de um velório. Ninguém comentava nada. As cabras estavam inquietas, os cachorros escondidos. Dona Nair me entregou café e cuscuz. As mãos dela tremiam menos. O senhor vai embora hoje, né? Eu olhei para a estrada, que parecia normal, mas eu já sabia. Normal. É só um disfarce. Vou, eu disse. Mas eu vou contar do jeito certo. Ela assentiu. Conte, mas não conte para caçar ele. Conte para lembrar que ele já foi gente. Eu peguei minha mochila, meu gravador, minha câmera, mas naquele momento eu não me senti um investigador. Me senti um carregador de peso. Antes de entrar no carro, eu olhei para a serra ao longe. A caatinga brilhava com o sol novo. E por um segundo, só um segundo, eu vi entre as pedras uma silhueta parada. Alta. Imóvel. Observando. Não sei se era ele. Não sei se era minha culpa projetando forma no mundo. Mas eu senti. Senti que aquele lugar não era sobre monstro. Era sobre o que a gente faz com as pessoas. Até elas virarem coisa. E eu, de Cacaio, aprendi uma coisa que não vem em livro. Às vezes, o lobisomem não nasce da lua. Ele nasce do silêncio de uma comunidade inteira, tentando sobreviver ao que não consegue curar. E a lua só revela.